Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 411, gravado em 24 de fevereiro de 2026. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Você estava com saudade de gravar ou não? Cara, eu já estava até duvidando da minha capacidade de gravar de novo, porque a gente passou quase. Vai fechar dois. Não, É, um acho que deu mês e mais de dois pouco aí, né? meses. É. É. O último foi ali em janeiro, não foi? Foi em janeiro que a gente gravou Agora, ainda? agora Ah, é você me verdade. pegou, você me pegou no contrapé, né? Mas nós gravamos o episódio 410 da retrospectiva, que se você não ouviu, está lá no dia 6 de janeiro de 2026, né? Retrospectiva 2025. Bem, então, esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias. Pegue o seu café e venha conosco. Para entrar em contato, vocês já sabem, é lá no podcast @segurançalegal.com, no Mastodon, no Instagram, no Blue Sky, no YouTube e no TikTok também. Você pode ver que tanto no TikTok quanto no YouTube você consegue ver também uns shorts lá que aparecem no Instagram também. A nossa campanha de financiamento coletivo, vocês já sabem, lá no apoia.se/segurança legal, né? A gente sempre pede que você considere colaborar com esse projeto independente de proteção de conteúdo. E, Vinícius, temos uma novidade, que é um novo patrocinador aqui no Segurança Legal, né? É isso aí, Guilherme. Tem a Whisper Safe, na verdade, o produto é o Whisper Safe de uma startup que nós conhecemos, inclusive Uhum. o dono, né, da startup. É um software para transcrição de voz, com um valor bastante acessível comparado com outros que tem no mercado. Ele faz transcrição tanto. Eu tenho usado muito para mandar comandos para IA. Eu fazia prompts tudo estruturadinho, digitando e tal. Agora, para programar, para fazer, criar scripts, criar alguns programas, para fazer alguns testes, eu tenho utilizado essencialmente ele para digitar. E tem uma funcionalidade muito interessante, que é a gravação e transcrição de reuniões, tá? Que eu também tenho utilizado. Independente do software que você utiliza, você abre ele, clica gravar a reunião, ele vai gravar todo o áudio da reunião, e depois que ele grava e você aperta lá o botãozinho para transcrever, ele te dá uma. Ele tanto gera um arquivo com a transcrição bruta, se tu quiser usar com alguma IA, como ele já deixa na área de transferência a tua transcrição com um prompt montado para te colar na IA que tu quer utilizar para fazer um resumo da tua reunião. Então, tu termina a reunião, cola na IA e pimba. Tá? O valor dele é um valor bastante acessível e, para os ouvintes do Segurança Legal, nós temos 20 cupons. O cupom é SEGLEG50, tá? SEGLEG50. Ele dá 50% de desconto vitalício, digamos assim, né? Quando você faz Você faz a assinatura, aplica o desconto. Se fizer mensal, ele vai aplicar a todos os pagamentos mensais. E se for anual, ele vai aplicar a todos os pagamentos anuais. Então não é um desconto que vale só no primeiro ano ou só no primeiro pagamento. Tá? Segue leg 50 para os ouvintes de segurança legal. São 20 cupons. São 20 cupons que a gente tem aí, pelo menos para este episódio. E o mais importante, né, Vinícius? Ele é um aplicativo que é construído com privacidade em foco, né? Ou seja, se você. Os dados e toda a parte de transcrição, ela fica só na sua máquina, não vai para a nuvem, a não ser que você queira depois usar isso numa Sim, IA e tal, mas assim, para é. assuntos mais críticos, né? Se você quiser ter lá para fazer uma ata depois, isso fica só na sua máquina. Ele usa os modelos da Whisper, isso está lá na interface, está muito claro. Ele usa os modelos Whisper da OpenAI, que são modelos que rodam local na máquina. E o interessante é que tu não precisa nem ter uma placa de vídeo, não precisa ter GPU nem nada, ele funciona muito bem. Eu testei no meu notebook, não tem placa de vídeo dedicada, né? E funcionou muito bem, assim, ele é bastante rápido. E eu tenho feito os testes até para ver a questão de velocidade, já que tem os modelos disponíveis lá, né? Eu estava usando sempre o turbo, assim, vou usar o melhor, né? Aí eu resolvi começar a usar o medium e o small lá dos modelos. E, cara, o small ele dá umas erradas, assim, sabe? Mas o medium funciona muito bem. Tá bom.
Então, basta você acessar o whispersafe.ai, você vai ver lá todos os valores, na hora do pagamento pode usar o cupom SEGLEG50 e vamos lá, bem-vindos então, o novo patrocinador do podcast Segurança Legal. Vamos para os temas então, Vinícius, desses últimos 2 meses, dá para se dizer aí, né, hoje estamos aí no dia 24 de fevereiro, bastante coisa acontecendo, mas nós vamos, em vez de comentar propriamente as notícias, claro que nós vamos citá-las aqui, mas nós dividimos em alguns grupos, né, de temas que nos chamaram a atenção e que também foram temas importantes aí nas últimas semanas. O primeiro deles diz respeito à questão da proteção, da criança na internet, né, proteção digital, Uhum. sobretudo em plataformas. Você que nos acompanha aqui sabe que a questão da proteção de criança é importante, a gente tem diversos, para esse podcast, a gente tem diversos episódios gravados sobre isso. Chegamos a comentar, inclusive, um episódio mais recente também sobre o ECA digital, Vinícius, se você puder ver o número aí para nós. E basicamente o que nós estamos vendo, mais recentemente é toda uma questão sobre como tornar essas plataformas, os problemas envolvendo plataformas utilizadas por crianças, né, e cada vez mais as crianças têm usado, seja o Discord, mas aqui o foco dessas notícias é o Roblox, né, então se você tem filho, provavelmente já ouviu falar sobre Roblox, que é um jogo, né, dá para dizer que é um jogo, mas que simula quase como um ambiente, assim, né, virtual. Eu E cheguei a jogar ele logo que ele é, apareceu. Sim, não tão logo, mas os colegas do meu filho começaram a jogar. Ah, meu filho veio com essa história do Roblox. E aí, disse, não, beleza, vamos ver. Aí eu entrei com ele. Cara, é um ambiente virtual. uhum. Pra mim, me lembrou muito aquele Second Life, tá ligado? Sim, Second Life. Me lembrou muito aquilo, então. E aí dentro tu tem espaços, né, que tu acessa aplicações, jogos e tudo mais. Tu pode criar, inclusive, e tal. E aí ele tem uma moeda interna no jogo. Uhum. Tá? Ele tem grana envolvida. E, cara, em 5 minutos de fuçar aquilo ali, eu larguei pro meu filho, ó, tem jogos melhores para te jogar, tu não vai jogar isso aqui. Né? Justamente porque é um ambiente, o que eu percebi de cara, e se confirmou depois, um ambiente muito descontrolado, entende? Aham. Um ambiente muito descontrolado, com muita, assim, nomes estranhos de personagens, Uhum. todo mundo pode se comunicar com todo mundo, então é um negócio bem estranho. Pelo Aham. menos era, né? A Eu não entrei mais percepção, pra né. jogar. Mas aí Uhum. pelo que a gente vê agora nas reações e notícias e tudo mais, pelo visto continua estranho. Continua estranho. Aham. A grande questão aqui é que e isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. No Brasil, por conta do ECA digital, mas assim, Episódio 400, viu, Guilherme? tá, legal. É que Episódio 400, começa a se segurança legal. ampliar toda a discussão, de como você fazer a verificação de idade de pessoas nessas plataformas. Então aqui a Aham. gente junta nesse mesmo pacote o Roblox, e também o Discord, né. E aí uma coisa muito interessante, né, que gerou, assim, até um fenômeno social, me parece que relevante, né, crianças começaram a protestar lá, porque as crianças seriam os beneficiários, né, mas começaram a protestar por conta, das novas medidas de verificação de idade, aí o Felca foi alvo de protesto e tal, e tem quem as crianças lá com, né, simulando um protesto, segurando, né, cartazes lá dentro do Roblox. Saíram também notícias dizendo, e aí mais ou menos na tua percepção, Vinícius, de que o Roblox, como acontece com grandes plataformas, ele teria uma lógica de cassino, ou seja, as crianças, né, ficariam ali, né, utilizariam gatilhos psicológicos, como já ocorre em redes sociais, para que as crianças ficassem mais tempo lá dentro. E aí também começou a se ventilar de que predadores sexuais estariam dentro do Roblox, se fazendo passar por crianças, né, disfarçados ali. Nos Estados Unidos isso é um problema bem sério lá, justamente com isso. Uhum, Tá? E teve o CEO do Roblox, ele teve lá no episódio, num episódio do The Hard Fork. Tá? uhum. Eu já vejo o número do episódio aqui, mas o nome do CEO é Dave Baszucki. Tá? E, cara, o pessoal do The Hard Fork tentou
assim, impressionou, foi uma coisa que ficou até tenso, sabe? Não é Uhum. normal, assim, tu ver esses episódios do Harry Potter desse jeito. E o cara sempre saindo pela tangente, assim, e perguntas bem diretas, né? Em termos de controle de comunicação, a questão de deixar adultos falar com crianças, assim, várias coisas. E Uhum. ele sempre dando evasiva. Ele não. Assim, foi muito ruim, sabe? A impressão que tu tens é que o cara foi ali para tentar se justificar, não aceitando os problemas que ele tem na plataforma. Isso CEO da própria Roblox, tá? Uhum. Da própria empresa. Então, isso me deixou ainda mais convencido de que é uma empresa que não tem preocupação nenhuma com essa questão de segurança de crianças e tudo mais, entende? É bem delicado. Se o pessoal já se preocupa com o Discord, o Roblox é muito pior. É Uhum. muito pior, em termos de possibilidades de comunicação. É uma reportagem aqui da Folha de São Paulo, né, pelo Daniel Mariani. Ele destaca justamente isso, né, inclusive de monetização, né, práticas predatórias em games e monetiza compulsão e frustrações, exploram mecanismos psicológicos como o medo de ficar fora da plataforma, ficar Uhum. de fora e perda de noção de tempo. Então ele conta uma historinha que ele sai com o filho e o filho diz: olha, nós temos que voltar até tal hora porque vai acontecer um evento lá no Roblox e Cara, é eu um Second preciso Life. estar lá enfim, né? Aham. E aí a crítica toda é também de que haveria uma falta de vontade, digamos assim, da empresa de adotar controles parentais e também a questão da verificação da idade. E a verificação da idade, que começa agora também a ficar mais presente agora em março, né? Tudo indica que vai acontecer, também no Discord. Então, isso. E também o Discord, né, Vinícius? Se você quiser falar logo a seguir, mas o Discord também aplicando novas formas de controle parental, mas a grande discussão, e mais uma vez, isso está acontecendo no Brasil e no mundo, mas qual vai ser ou quais serão as medidas de controle de identidade, né? Então se fala em biometria facial, se fala em envio de documentos e tal, e aí a grande preocupação que se coloca é no aumento das práticas de vigilância sobre como, né, que as empresas vão lidar com isso, sobre o fato de a biometria facial ser um dado sensível, que Cara, poderia ser utilizado para né? outras finalidades. Uma das notícias aqui mostra que o próprio Discord estava usando uma empresa lá, ou contratou uma empresa de verificação que tinha conexões, que é a tal da persona lá, conexões no site deles dizia mesmo: "This is a US government system". Eh Mas aí que tá, Guilherme. Assim, a gente tem um problema bem sério para resolver aí, tá? Porque ao mesmo tempo que se quer que as empresas consigam fazer a verificação de idade, e aí sim, é ok. Tu quer que eu faça a verificação de idade? Quer que eu faça de um jeito que eu consiga ter um mínimo de confiança de que a criatura não está mentindo para mim, que o usuário não está mentindo para mim e está entrando com menos de 13 ou coisa parecida? Então eu preciso uma forma de verificar isso. Tu vai verificar como? Né? Imagina a própria empresa. Ela vai usar reconhecimento facial para tentar identificar a idade? Ela vai pedir documentação? Não sei se isso é bom ou se é ruim, entende? Eu só estou colocando um problema. Aí, o ideal, eu não gostaria de ficar dando minha identidade para tudo quanto é empresa. Então, uma outra opção é, o governo tem as informações. Uma agência governamental tem as informações, as nossas informações, sabe que idade que a gente tem toda a comprovação de quem a gente é. Será que não dá para ter um protocolo que de forma anônima eu acesso um site, né? E esse site conversa com o site do governo, e aí eu converso com o site do governo e digo, gera aí um token para mim, eu sou fulano, gera um token dizendo que eu tenho mais de 18 anos, ou tenho mais de 13, ou coisa parecida. Parecido com o que a gente já faz no Alt para fazer autenticação, quando a gente usa o Google e tudo mais. uhum. Parecido com isso, mas em vez de ele dizer quem nós somos, ele diz que idade que a gente tem. Tá? Só que daí tu tens vários outros problemas. Ok, o site pode não saber quem tu é por ali. Não tem problema. Ele tem outros jeitos de saber quem tu é, mas enfim. Até porque você vai ter um cadastro lá, né. Exato. Então, assim, ok. Tá? Ao mesmo tempo, tu vai estar dizendo para o governo o que tu está acessando. Então, se o governo começar a registrar lá na hora de consultar quem está consultando o teu cadastro, ou para quem tu está se autenticando, ele sabe o que tu está acessando.
E aí teve um problema recente, a gente chegou a comentar aqui, eu só não lembro se foi na Inglaterra especificamente ou foi na União Europeia, tá? E se eu não estou enganado, foi na Inglaterra, cara. Mas eles estavam com a demanda de, para acessar site pornográfico, tu tem que dar a tua identificação real, tá? Para que o site tenha certeza de que tu é um maior de idade. E aí começou uma outra discussão da questão da privacidade das pessoas que acessam esses sites e tudo mais. Então, eu não vejo uma solução perfeita, assim, que empresa privada não guarde as informações ou não tem um repositório de informações para fazer isso. Tem uma solução que já conhecida, que é com a chamada Meu ID. Eu uso para algumas plataformas de jogos, que a ideia é justamente essa: tu se autentica com a plataforma, com a tua documentação, faz prova, faz o esquema da imagem, tudo mais, e aí tu usa ela para se autenticar na plataforma. Então, ou a gente vai ter que ter uma empresa como essa, ou vai ter que vincular com algum órgão do governo. Eu não vejo uma saída diferente pro Discord, por exemplo. Eu não vejo uma saída diferente para um Facebook. Como é que eu vou autenticar, como é que eu vou saber que o usuário tem mais de certa idade sem que eu possa ser enganado e sem pedir uma confirmação mais consistente, documental, nem que seja interfaceada ou intermediada pelo governo ou por uma empresa privada, que diga, não, Vinícius realmente tem mais de 13 anos. É um Um problema, problema, não vejo uma solução fácil para isso. é um problema de privacidade, né? Essa questão que eu comentei aqui desse persona que o Discord estava usando, a grande questão era que era um negócio quase como um data broker de verificação Aham. que iria ser utilizado para fins de vigilância estatal. E aí o Discord, depois que isso vira notícia, eles voltam atrás, né, "Não, nós não vamos mais usar isso", ou seja, sentiram, né. O problema é um problema de privacidade. Você poderia, eu imagino, Vinícius, que se todo mundo levasse proteção de dados a sério, você poderia sim ter um protocolo em que empresas e Estado poderiam fornecer um meio de autenticação, privacy friendly, né, ou seja, Uhum. sem a coleta de informações sobre quem acessou o quê. Ambos os lados, ou todos os lados, deveriam abrir mão disso. Mas nós sabemos que no estado atual de coisas, isso não vai acontecer. É o contrário. O que essa notícia mostra é que as empresas e governos estão aparentemente caminhando para utilizar essa desculpa da verificação para aumentar o monitoramento sobre as pessoas, e essa que me parece que é a preocupação, né? Enfim, nós vamos deixar, como sempre, todas as notícias lá no show notes. Tem outras coisas aqui, se você se interessa por essa questão, o papel do Discord em questão de agressão de animais, que teve aí recentemente com o caso do cão-orelha, e também sobre como empresas internamente discutiram e sabem, né, o próprio Instagram sabia como o próprio Instagram fazia mal para meninas e para adolescentes e tudo mais, então isso continua acontecendo, documentos internos aí vazados, né, como acontece, demonstram que eles sabem dos potenciais maléficos, né, para adolescentes e continuam oferecendo as plataformas ou os serviços sem levar em consideração a proteção da criança e do adolescente. Então, fica nesse primeiro grupo aí, Vinícius. Uhum. Perfeito. Segundo grupo, tem a ver também, tem a ver com crianças e adolescentes, mas não somente, mas tem a ver também com proteção sobretudo de mulheres na internet, da imagem de mulheres, e sobre como a IA tem sido utilizada especificamente pelo X ou Twitter, né, Vinícius? Todo mundo que fala Uhum. X, logo depois tem que dizer o antigo Twitter, mas todo mundo já sabe que o X é o antigo Twitter, Sim, mas é meio, sim. né, você fica meio com um vício ali, né? E aí o que O nome começou? virou. Parece que o nome virou ex-antigo Twitter mesmo. O junto, né. Que nem É a tudo junto. HBO, veio a HBO Max, que era HBO, aí depois virou HBO Max, aí depois foi Max, Go, aí tinha Go, Go. aí voltaram com HBO agora, né. Eu tenho a assinatura deles lá, meu Eles Deus, eu voltaram, não né. sei, eu nem sei mais o que eu tô assinando lá, porque eu não Eu sei acho mais que o nome deles. é. E aí a questão que, enfim, nesses últimos meses aí virou, né, uma notícia muito forte, foi que o pessoal pedia lá para o Grok no X para que ele deixasse mulheres nuas ou tirasse a roupa de mulheres, inclusive de
crianças, né. E naquela perspectiva, né, de que a ferramenta é neutra, a ferramenta só faz aquilo que o usuário pede para ela fazer, a culpa não é nossa e tal, mas ao mesmo tempo a ferramenta era programada sem guardrails ali para despir pessoas, né? E se ela pode ser programada para despir pessoas, me parece que também é fácil colocar guardrails aí para impedir que ela dispa de despir, dispa pessoas, né? Acho que eu nunca tinha usado o verbo despir dessa forma. Então, e aí o que aconteceu? Não sei se você quer fazer uma observação agora ou depois aqui, só pra, Não, 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 antes de eu pode seguir, falar. pode seguir, Tá. pode seguir. Aí o que que aconteceu? Foi toda uma pressão em cima do X, Elon Musk chega e diz: "Não, olha, nós vamos ampliar os controles aqui, só vai poder despir pessoas quem tiver a conta paga do X", né. E obviamente que daí a emenda saiu pior que o soneto, e no Brasil também já vimos movimentações, né, de 3 entidades aqui, a ANPD, Ministério Público Federal e Senacom, em primeiro lugar fizeram uma recomendação lá em janeiro, e agora mais recentemente, depois da resposta do X, esses 3 órgãos entenderam que as medidas foram insuficientes e cada um deles, na medida das suas competências, iniciou um processo para determinar, aí sim, antes tinham sugerido medidas, o X informou as medidas que foram tomadas, eles entenderam que não foram suficientes e a partir de agora começaram, cada um na medida das suas competências, procedimentos administrativos, seja NPD, uma medida preventiva, Ministério Público também, num procedimento interno, e a Senacom também numa medida cautelar administrativa, determinando que eles imediatamente parem, né, e implementem soluções técnicas e administrativas para impedir a geração de imagens de pessoas nuas, né. E E para variar, né? Para variar, as maiores vítimas disso foram mulheres, uhum. tá? E inclusive menores de idade, tá? E adolescentes, né. Isso, isso foi o que causou. Claro que, mesmo que não tivesse menor de idade envolvido, isso já gerou bastante polêmica, mas com menor de idade é a coisa. E aí, uma coisa, Guilherme, só uma observação: a gente já fala há muitos anos aqui no Segurança Legal, há muito tempo, essa questão da superexposição das crianças na internet e muitas vezes pelos próprios pais. Uhum, Quando a gente falava assim, ó, não expõe, não fica botando foto, não sei o quê, tu não sabe o que vai poder ser feito com isso amanhã. uhum. E eu lembro de estar falando sobre isso em 2015, em escolas, fazendo umas palestras assim, falando para o pessoal exatamente nesses termos. E agora aqui estamos nós em 2026, com o X antigo Twitter, com uma ferramenta de IA embutida que, cara, tira a roupa de adolescente, menor de idade e tudo mais. E Né? aí e mesmo que você seja cuidadoso com a imagem dos filhos e tal, que é realmente a recomendação, As escolas tiram eh foto, publicam, é um horror. exato. Não, e ainda você tem pessoas públicas, né, que eventualmente, eventualmente não, mas pessoas públicas que têm a sua imagem publicada em função da sua, né, da sua atividade, sei lá, uma política, né, pessoas do ramo político, enfim, artistas e tudo mais, e ainda assim não há, me parece, né, aliás, eu tenho certeza que não há um direito de pessoas usarem IA para macular a imagem de mulheres. Inclusive teve notícias, pegaram lá uma primeira-ministra, não lembro exatamente de qual país, e aí começaram a fazer isso né, com a imagem dela para desqualificá-la, enfim. E aí acaba entrando, Vinícius, um pouco naquilo, eu vou puxar lá para o grupo 6, né, mas tem um pouco a ver, o Vinícius me mandou esses dias uma notícia de um que seria um aborígene, né, Sim. da Nova Zelândia que fazia vídeos. O Steve Conta aí a Irving. história, conta aí O a Steve história pra gente Irving. que é O Steve inacreditável. Irving o Steve Irving é um aborígene, né, ah, ah, australiano que faz vídeos Neozelandês. neozelandês, é Nova Zelândia, não misturar Nova Zelândia É, com a é. Austrália, neozelandês, que faz vídeos, aqueles vídeos assim de meio de aventura, assim, de ver os bichos de perto e encontra uma cobra
e mexe na cobra, e um escorpião, e por aí vai. Esses vídeos assim, E sabe? mostrando os animais lá da Nova Zelândia, né. Sim, Os exatamente, sei fazendo um lá quais são os negócio, animais, cara, um negócio cobra, muito bem feito, um negócio muito tipo bem um feito. National Geographic, assim, né. É, tinha um outro cara, aquele cara que morreu, bem conhecido, ele morreu com um ferrão de uma arraia Uma no, arraia. no peito. Eu não lembro o nome dele, mas tudo Tá. bem, tá? Ah, esse personagem é uma vibe muito parecida, tá? Cara, negócio com, assim, muita gente seguindo, 90 mil pessoas no Instagram. E aí começou a chamar muita atenção, muita atenção. E aí o cara que criou o personagem veio a público dizer, ó, esse cara não existe. É. É É, o tudo IA. Steve Irwin era o cara que morreu com ferrão de arraia. O Ah, Steve é Irwin sim, era verdade. o Na notícia, político. sim. Eu misturei aqui que ele chamou. É o Aboriginal Steve Irving. É o Steve Como Irving exatamente, aborígene. O Steve exatamente, é. Irving foi é o cara real que morreu. Isso, isso. Isso. E o nome do cara que. Essa persona digital criada, né. É. Quem criou foi o Keegan John Manson, o cara que fez que era que criou o personagem. Uhum. Cara, eu não tenho o nome do personagem aqui. É, seria o Bush Legend, né, mas acho Bush que seria Legend. Bush Esse é o é, canal. Esse é o canal, Bush Legend. o Bush Legend. Tá aqui, ó. Tá separado aqui, Bush Legend, a É. conta. Mas o interessante aqui não é a conta em si, tá? Quem quiser olhar o Bush Legend lá, deve estar no ar ainda esse negócio. O interessante não é a conta em si. O interessante é que é uma coisa que tu assiste e, cara, tu não se dá conta que não é real. Talvez ali num vídeo ou outro tu É. possa até perceber, tá? Mas a Mas nós grande estamos. a maioria das pessoas não Não vai vai se dar perceber. conta, não vai se dar conta. Então, assim, nós vamos. E recentemente teve um vídeo também, eu vi essa semana, ou semana passada, um vídeo em que tava Brad Pitt lutando com Tom Cruise, Uhum. tá? E eles discutindo os Epstein Files na luta. Eu mostrei pra minha esposa o vídeo e disse assim: olha só o trailer de um filme que eles Uhum. estão lançando e tal. A gente começou a ver o vídeo, né? Eu já tinha visto, ela começou a ver o vídeo. Sim, tá, mas aí eles falando e tal, e eles se batendo e não paravam de se bater e conversar assim, mas que cena mais, né? Tipo, Sem propósito, né. né? Uma coisa meio. Mas ao mesmo tempo ela achou que fosse verdade. Aham. Ela achou que fosse verdade, porque os personagens, ali o Tom Cruise e o Brad Pitt, tá certinho ali, cara. Claro que fica. Depois eles começam a zoar, começa a mudar demais, assim, começa a botar uns personagens meio estranhos no negócio. Mas é IA, cara. E aí isso gera não só uma preocupação, agora nós vamos para ano de eleição, né? Vamos ver o que vai Uhum. acontecer, né? Mas não só gera essa possível confusão com quem assiste, para quem assiste, mas também está gerando uma boa discussão, né, lá nos Estados Unidos com relação lá nos sindicatos dos artistas e tudo mais, porque, cara, se tu não quiser, se não quiser usar a imagem de alguém, que obviamente tu vai ter que pagar para usar a imagem do Tom Cruise, ninguém discute que mesmo que seja autorizado pelo Tom Cruise tu fazer com IA, tu vai ter que pagar o Tom Cruise pelo uso da imagem dele, mas que tu possa começar a criar personagens completamente fictícios, ou pessoas, né, atores fictícios, para atuarem num filme, atuarem numa série, e aí tu não precisar mais, né, talvez possa substituir até o roteirista na brincadeira, mas tu não precisar mais de atores humanos para atuar. Então, É, tem uma discussão bem interessante em cima disso, sabe? Da questão do emprego dos artistas e da questão do conteúdo que tu entrega, né, para as pessoas, né? Tu vai assistir um filme, sim, tu topa assistir um filme muito bom feito por IA? uhum. Cara, Eu acho que tem um é... elemento ético, inclusive se fala isso lá numa das notícias, né, que é um preceito um preceito ético de transparência no uso de IA, né. Uhum, Então quando a gente fala em princípios de governança de IA, a transparência ela se desdobra em várias situações, né. E uma das uhum, situações que a transparência se desdobra enquanto princípio que deve reger o uso da IA, isso eu estou falando porque é princípio já adotado na União Europeia e uhum, tudo mais, você tem que saber que aquele conteúdo é gerado por IA, né.
E a grande e por que que isso virou notícia? Na verdade são 2 coisas, né. Isso virou notícia porque não se deram ninguém se deu conta, né, porque se diz: "Ah, você mostra pra pessoa, se você olhar num vídeo e prestar atenção, você vai descobrir que é". A questão é que hoje, até a gente comentava isso antes, né, nós, eu e você e quem nos escuta, nós já estamos consumindo conteúdos gerados por IA sem se dar conta. Por quê? Porque a lógica de consumir conteúdo em rede social não é você ficar prestando atenção nos detalhes, a lógica é que você vai passando rapidamente sobre certos conteúdos, né, e você fica vendo muitos, aquela história do feed infinito que a gente já falou, Uhum. né, que é uma das maldições das redes sociais, e o que aprisiona as pessoas lá dentro é o feed infinito, e vamos lá, né, o teu espírito crítico ali fica bem rebaixado. Claro que quando a gente olha o vídeo depois sabendo o que é, bom, tudo bem, né. Ontem mesmo eu estava na academia e fica com uma TV ligada lá e estava passando uma propaganda do Liquida Porto Alegre, que é tipo uma liquidação de verão que eles fazem aqui na cidade, né. E cara, 5 segundos da coisa já deu para ver que era tudo gerado por IA, cara. Toda uma propaganda gerada por IA, até porque no final tinha uma senhora bem idosa correndo junto com um monte de pessoas que ela não teria como uma senhora, né, enfim, até teria, sim, mas chamou a atenção o fato de ser uma senhora bem idosa correndo loucamente na cidade, assim, sabe. Então você Não via, que né. não seja possível, não que não seja Não, possível. não que não seja possível, mas assim, aquilo já disparou, não, como assim, né. Então, você tem um elemento ético muito isso está acontecendo, a propaganda eu acredito que, né, que o CONAR, enfim, a regulamentação da propaganda tem que deixar isso claro: "Olha, você está assistindo uma reportagem, uma propaganda feita por IA". Assim como você, quando você está consumindo um produto no supermercado, diz se aquilo ali tem transgênico ou não, ou o que Excesso consta, de né, sal. é excesso de sal, por que não? Porque a gente sabe que isso é bem brain rotizável, né. Aham. Brain rotizável, isso eu inventei agora, Vinícius. É um bom Brain verbo. rotizável, é. Eh, Vinícius, o Brasil, você já deve ter ouvido falar disso, mas Brasil e União Europeia, né, consolidaram lá o seu acordo de adequação mútua, né. Então, basicamente, agora no final de janeiro, foi anunciado esse reconhecimento recíproco de adequação dos regimes de proteção de dados, né, e aí tem se pintado isso como um marco histórico, porque além desse franco reconhecimento, a ideia é que se abra, principalmente para o Brasil, né, mas a ideia é que o Brasil poderia se beneficiar, com base nesse acordo de adequação, prestando serviços, né, para toda a União Europeia. Então isso poderia ampliar o uso de data centers para IA e também uso de próprios serviços, porque uma vez que você tem esse reconhecimento, você não precisa, né, digamos assim, quando você for fazer a transferência internacional de dados, que é uma das situações lá em que você faz de um lado para o outro, esse reconhecimento implica na possibilidade automática, sem, por exemplo, você precisar pedir consentimento, ou fazer avisos adicionais, ou reconhecimentos das autoridades. Então, abre-se de fato um espaço comercial também, né? Ou seja, de fluxo seguro de dados, enfim. Qual a questão? A questão é que quando a gente faz uma comparação, em como a União Europeia tem aplicado sanções e como o Brasil tem aplicado sanções, mesmo diante desse reconhecimento, nós notamos que há uma distância, né, porque no Brasil ainda há, e aqui eu falo como titular de dados pessoais, né, ainda há um certo, como é que eu vou dizer, atraso talvez, né, na aplicação de sanções em situações muito complexas, né. Apenas para vocês terem uma ideia de alguns números, na França, por exemplo, agora janeiro, fevereiro, você teve a France Travel foi, multada em 5 milhões de euros, a Free Mobile 42 milhões de euros, é dividido aqui em Free Mobile e Free não sei o quê. Então, você teve aí todas essas situações somente, ou seja, multas milionárias na França, somente por situações de vazamentos que se confirmou que ocorreram por causa de insuficiência de medidas de segurança adotadas por essas organizações. Isso na França. Na Espanha, que é uma autoridade pequena, tem, se não me engano, menos funcionários do que, até fiz esses dias um apanhado de número de funcionários e tal, mas acho que tem menos funcionários do que a nossa NPD. Eles terminaram
2025 com 394 procedimentos sancionadores e com multas que somadas deram 40 milhões de euros, né. Então acho que para consolidar de fato, né, urge que nós tenhamos um aprimoramento, e eu não falo nem somente em multas, eu falo em sanções, em pedir certos tratamentos, né, eh eh, caminhar justamente para a implementação de medidas de segurança, resolver a questão das farmácias, resolver a questão que a gente já falou aqui no nosso podcast sobre a farra das biometrias faciais em em academias, em condomínios, né. Então acho que a gente comemora, de fato, mas há um caminho ainda a ser perseguido, me parece, né? Posso estar errado, enfim, mas me parece que há um caminho ainda a ser percorrido. Isso, obviamente, é uma via de duas mãos, né? Então, a gente tem uma equivalência. Isso, Então, uma coisa que muda, então, por exemplo, se você quiser usar algum data center na Europa, na União Europeia, para fazer armazenamento de dados de cidadãos brasileiros, em princípio, ok. isso. Quando você tem na União Europeia, nos países que fazem parte da União Europeia, não é na Sim, sim, Europa, porque óbvio. você tem Sim, países não, eu que. falei União Europeia, União Europeia. Tu Você tem falou a União Inglaterra Europeia. que não faz mais parte da União Inglaterra não Europeia, é mais. né? Aí o pessoal lá da Inglaterra, quando entra na União Europeia, eles ficam na fila não dos residentes da União Europeia, eles têm que enfrentar a fila de todo mundo mais. Suíça também não é engraçado, né? A Suíça não é. Suíça também não é, embora a Suíça tenha, né, seja conhecida justamente por hospedar sistemas, né, de privacy friendly, de segurança, mais Aham, VPNs que ficam lá na Suíça se aham. vendem, mas não faz parte a Suíça, né? A Suíça acho que faz parte do espaço Schengen, se não me engano, que permite que você entre, né, sem a necessidade de passar por fronteiras, mas tem o tráfego livre, mas acho que não faz, mas não faz da União Europeia, né? Bom, Vinícius, seguindo aqui, nós temos também toda a questão da vigilância, né, lá no grupo 5 aqui de vigilância e privacidade que nós vimos, que me chamou bastante atenção, que foi o FBI solicitando à Microsoft a entrega de chaves, BitLocker, né. E aí a gente estava conversando sobre isso antes, não é obrigatório, né, que você salve a chave do BitLocker na Microsoft, né. Você Não, pode não é. salvar, né, mas Pode anotar em outro lugar. o que chama atenção aqui é a possibilidade, e vejam, eu assim, o FBI e a polícia, eu tenho absoluta certeza que todos né, esses, órgãos de investigação, de persecução penal, tudo mais, têm o direito de, eventualmente, por uma ordem judicial fundamentada, né, pedir acesso a nuvens, como é o que está acontecendo agora, né? Os grandes escândalos aí, Banco Master, né, mas assim, grandes escândalos de crimes e tal, o pessoal acaba acessando nuvem de gente que deixa o WhatsApp fazendo, não se fala muito, né, mas que deixa o WhatsApp fazendo backup lá no Google. Acessa o Hum. Google, recupera o backup e vê tudo que o cara fez, com quem conversou e arquivos e tudo mais, né? Mas o que chama a atenção é, sobretudo, como os Estados Unidos agora estão se posicionando, né, nessa parte de vigilância, já vem se posicionando ao longo dos últimos anos, de repente o FBI pegar a tua chave do BitLocker e tão facilmente assim, é isso? Cara, é que quando tu cria, assim, esse recurso, só quem tem são os usuários do Windows Pro para cima, tá? Então, Uhum. o Home Edition não vai ter, tá? E quando você, isso é uma prática recomendada, tá? Principalmente em empresas. E principalmente em notebooks, mas não somente em notebooks, mas também em desktop, que desktop eventualmente estraga, vai para garantia. A gente já comentou sobre isso aqui no Segurança Legal. E aí todos os seus dados vão lá abertos para para quem quiser acessar. Só pegar o disco e ligar numa outra máquina e acessar. Uhum. Então, o uso do BitLocker é um recurso bastante interessante porque ele vai cifrar todo o teu disco. Então, se a tua máquina eventualmente for para uma manutenção, porque estragou alguma coisa, a equipe que está mexendo nela não vai conseguir acessar os seus dados. Tá? Bom, dito isso, quando tu faz a configuração do BitLocker, ele gera uma chave de recuperação, tá? E essa chave tem que ser armazenada em algum lugar seguro. Uma opção é tu mesmo salvar essa chave e anotar em algum lugar. E a opção mais na Anotar mão embaixo do teclado ali. é botar embaixo do teclado, embaixo do monitor também.
É. A opção mais na mão é tu salvar na tua conta Microsoft. E o que te facilita bastante a vida, porque mais tu tem vários computadores. Então, para um usuário normal, assim, né, do dia a dia, pô, ficar anotando esse negócio depois não perder, tem que ter um gerenciador de chaves, alguma coisa assim. E no momento que tu salva na Microsoft, bom, a Microsoft obviamente tem acesso a essa tua chave, ela não fica lá armazenada de um jeito que eles não podem acessar, que seria interessante, né? Que Pois é, decifrasse com a tua exato. senha ou coisa parecida. Mas eles não se preocuparam com isso, então a tua chave fica lá. E a partir daí, se eles têm, se o recurso funciona desse jeito e está lá descrito que funciona desse jeito e alguém pede para, né, vem uma demanda judicial, não se trata de, isso é uma coisa bem importante, tá? Não se trata de uma porta dos fundos, não se trata de um backdoor, tá? É diferente, então não dá para, mas isso é um backdoor, a gente é aquela as crypto wars, aquela coisa toda. Backdoor seria se, tá, tu vai lá, criptografa, faz a tua chave, tu não manda para a Microsoft, tu salva, tu escreve num papel e guarda, Uhum. só que a criptografia teria um backdoor, ou seja, teria uma chave mestra que a Microsoft teria acesso e poderia abrir, entende? Ou entrega essa chave para o FBI, e o FBI poderia abrir o BitLocker de qualquer pessoa na face da Terra. Isso seria um backdoor, seria um key scroll da vida. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que se você salvar a sua chave lá na Microsoft, pelo menos isso que a gente sabe até agora, né? Vai que surge um escândalo que a Microsoft está salvando independente de tu pedir, né? Mas é que se tu quiser, tu salva a tua chave lá, a partir daí a Microsoft tem acesso, aí vem o FBI, né? E solicita, né, via judicial, espero, solicita o acesso a essa chave, né, Sim. do teu BitLocker. Então, em essência, É, isso não é um backdoor, né? Não é um key scroll, uma coisa assim. a sacanagem aqui é que a Microsoft tem acesso à tua chave e se ela consegue, passar a chave para o FBI, ela, se mal intencionada estiver, ainda poderia usar a chave para ela descriptografar as tuas O informações. ideal é que tivesse um recurso, que ela implementasse um recurso que não permitisse que ela visse a chave. Sim, exato. Como se faz com Tá? senha, né, com tudo mais em Eu banco teria de que ter, dados. teria que ter uma chave. É. Claro que é um pouco complexo, teria que ter uma chave adicional para proteger, para É, cifrar é. essas chaves. Isso teria que ser decifrado na máquina do usuário quando ele acessa, Uhum. não pode ser decifrado no servidor. Então, se for considerar todas as questões de segurança mesmo aí, iria complicar um pouco a vida do usuário, sim, para fornecer Uhum. esse nível de segurança que a gente está falando. Não, e na Então, verdade, o que eu me corrijo, que na verdade ela não vai conseguir descriptografar as tuas informações, porque é o teu computador físico que está criptografado, então ela vai ter acesso à chave, e aí realmente só uma força policial que tiver acesso ao computador físico é que precisaria da chave isso. para descriptografá-lo, não É, ela, né. e ela, se quiser, depois, né? Depois que tu boota a máquina. É, Depois que tu aí boota não a máquina e precisa, tá você não aberto. precisa, Aí né. não precisa da chave. Mas o que a Forbes, né, que é o que tá na notícia que colocou, né, é que, a Apple e Meta, dizem eles, que, configuram os seus sistemas de forma que eles não tenham acesso à chave, então, portanto, seriam mais seguros. Mas Vinícius, então, uma outra notícia que, eu me lembrei não estava na nossa pauta, mas eu lembrei e pesquisei aqui, foi uma ação que foi apresentada lá nos Estados Unidos, nessa linha, né, da questão das proteções criptográficas que são, vendidas, né, de que uma ação judicial contra a Meta, inclusive com autores de vários países diferentes, dizendo que eles teriam acesso às conversas do WhatsApp, mesmo criptografadas, né. Eu não li, não fui mais a fundo nos argumentos que eles colocam, a Meta negou, diz que não tem acesso, diz que a criptografia ponta a ponta, né, que é como a criptografia tem que ser, ponta a ponta mesmo, né. E que a IA leria parte né, a IA da Meta, leria parte do conteúdo, mas somente aquilo que você envia para a própria Meta e tal, e que seriam alegações falsas. Não fui mais atrás disso, mas assim, apenas lembrando que isso está acontecendo, né. Lembrando também que o próprio WhatsApp, ele é vendido, né, como usando a criptografia presente também no Signal, né, que Isso faz do aí. Signal, né, também uma ferramenta mais, digamos assim, por exemplo, a única questão, reafirmo aqui, né,
é que quando você faz o backup das suas conversas do WhatsApp no Google ou em outra ferramenta de backup, aí sim, não somente forças policiais conseguiriam ter acesso, mas se alguém tem acesso à tua conta do Google, além de todos os teus e-mails, que é algo crítico, conversas do WhatsApp talvez seja mais crítico ainda, né, porque as pessoas falam, né, a forma como você usa o WhatsApp para assuntos, inclusive tem assuntos médicos muitas vezes, né, falar conversa com teu médico, pede receita, então todas essas É, coisas ficam lá dentro também, né. assim, essa ação coletiva que está sendo movida. Primeiro, o protocolo de comunicação do WhatsApp, eles usam. É o Signal Protocol que foi criado pelo Moxie, o Moxie Marlinspike, tá? Fundador da Open Whisper Systems, tá? Hoje é Signal Foundation, tá? Ou Signal Foundation. E o protocolo em si, ele é sólido, tá? E aí nós temos uma primeira coisa já de cara. Quando você interage com a IA, você já saiu fora desse protocolo, tá? Sim. Quando você interagir com a IA, você já está mandando coisa para fora da tua conversa privada ali, digamos. Tu está interagindo diretamente com a Meta e, obviamente, a Meta vai ter acesso ao conteúdo até para poder passar pelos modelos dela lá, o LLM dela. A alegação que está sendo feita é de que existiria, aí sim, meio que uma porta dos fundos, tá? Que a Meta pode acionar por conta e ela teria praticamente um acesso em tempo real à conversa do usuário. Uhum. É isso que está sendo alegado. Então, então tu tens o protocolo Signal ali em andamento, mas o aplicativo em si aceitaria uma task lá, uma tarefa que ativaria esse processo de monitoramento das mensagens. Se o protocolo está bem implementado no WhatsApp, a gente imagina que esteja, lembra que ele protege a comunicação fim a fim, Aham. certo? Então, o Vinícius se comunicando com o Guilherme, só o Guilherme, na ponta dele, vai conseguir decifrar a mensagem e ver o conteúdo. E vice-versa, quando o Guilherme me responde. Então, quem está no meio do caminho, a Meta está no meio do caminho, não conseguiria ver essas mensagens. Agora, se eles conseguem mandar um comando para a ponta, que também é deles, que é o aplicativo, e aí o software pode fazer qualquer coisa que eles programarem, tá? Então, o que eles estão acusando é que existe um comando aqui que eles poderiam mandar para a ponta, para um endpoint, que seria ou o celular do Guilherme ou o meu, e a partir daí acompanhar as mensagens praticamente em tempo real. Então, o protocolo continua sendo seguro, ninguém no meio do caminho consegue pegar a tua comunicação, mas a Meta, assim como qualquer outro Sim. adversário na ponta conseguiria, e ela tem a vantagem de controlar o software, né? Então, assim, controlar o software cliente, e que é um baita de um problema. É a grande questão da criptografia aplicada, né, não parece ser um problema no modelo criptográfico, embora a IA tenha descoberto esses dias no OpenSSL aí não sei quantos zero days Ah, numa é. passada ali, né, que já foram corrigidos e tudo mais, mas, o Perplexity, chamou a atenção de um fato interessante, né. Vale notar que o escritório de advocacia responsável pela ação é o mesmo que representa o grupo NSO, criadores do Pegasus, em outro processo contra o próprio WhatsApp, o que levanta questionamentos sobre os interesses por trás da ação. Claro, o caso ainda não foi julgado, né. Vamos ver o que vai aparecer aí. Daqui a pouco se mostra que de fato os caras tinham esse acesso, né? Vai saber. É. É, diz que parece que teria evidências no código, alguma coisa assim. Mas enfim, não vimos essas evidências. Vinícius, aqui no Brasil o pessoal gosta de dizer que o ano só começa depois do carnaval, né. Então como, já passou o carnaval, a gente pode mais uma vez dizer feliz ano novo para os nossos ouvintes, já que a gente ficou um tempo sem É uma gravar aí, antes e né. uma depois. É. E estamos de volta, né, vamos ver se a gente consegue agora manter né, a cadência semanal aí de gravações e esperamos que não sei se você tem mais alguma observação, Vinícius? Eu já vou terminando também. Não, não, é isso aí. A gente já tá, inclusive, chegando no meio-dia. A gente teve vários problemas técnicos hoje ao longo da gravação. Exato. Assim, é ruim quando a gente fica muito tempo sem gravar. Aí algumas coisas mudam de versão e tal e já É, atrapalham a vida, né?
Se a gente tá gravando toda hora, a mudança é mais suave do que, do que desse jeito. Mas Mas deu de tudo qualquer certo, forma, deu tudo não, certo. tudo certo. Se você está ouvindo, né, esperamos que esteja ouvindo, senão vai ficar Esperamos que algo, sim. né. Então nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima!